Entrando para a área mais agora da endocrinologia, eu quero saber, as pessoas têm muita dúvida. O que faz um endocrinologista de maneira objetiva? Sim. E as pessoas têm muita dúvida, eu concordo, porque, pô, a gente tem tanta especialidade médica, né? Exatamente. É difícil saber o que cada um faz, assim. Então, o médico endocrinologista, ele é o médico que vai cuidar dos hormônios e do funcionamento desses hormônios. Então, são os hormônios e as glândulas endócrinas, que são, assim, fazem parte da nossa especialidade. Sim. Só que a gente não tem um órgão específico. Tipo cardio, tem o coração, sim. tipo gastro, fígado, intestino. A gente não tem um órgão específico. É basicamente tudo, assim. A gente fica com tudo ou todo o resto. Exatamente. E eu acho que isso é o que eu mais gosto, sabe? Entendi. Porque foi isso que eu falei, tudo se conecta, tudo faz sentido. Então, eu acho isso muito legal na endocrinologia, mas uma parte que eu gosto muito é a parte preventiva da endócrina. Então, assim, para mim, saúde é muito mais do que ausência de doença. Entende o que eu falo? Entendo. É muito mais do que isso. Então, deveria estar na rotina, pelo que você coloca. Exatamente. Então, não é porque uma pessoa não tem uma doença que ela é saudável. Entendi. Né? Então, assim, eu vejo como na endocrinologia a gente pode, através dos hábitos, através da prática de exercícios, da nossa alimentação, do gerenciamento do nosso estresse, a qualidade do sono, como tudo isso pode influenciar os nossos hormônios. E através da mudança desses hábitos, a gente consegue ter uma vida melhor, viver mais, com mais qualidade de vida. Eu acho que isso é muito legal, assim, na endócrina, né? Essa parte preventiva. Eu tenho muitos pacientes que acompanham comigo por isso. Eles não têm nenhuma doença. Mas aí esse ponto, né? Talvez as pessoas não vejam, e infelizmente não veem, tanto valor, às vezes, na endocrinologia pelo fato de muitas pessoas procuram um médico só quando já estão completamente, né, doentes, ou então tomadas. Então elas deixam para procurar o cardiologista quando elas estão doentes, ou o ortopedista quando já quebrou alguma coisa. O endocrinologista é mais como... É uma prevenção, obviamente, também trata, mas como você acabou de dizer, não é igual às outras, né? Um pouco diferente. Exatamente. Então eu digo assim, ó, tenha um endocrinologista para chamar de seu. Ou, no meu caso, uma endocrinologista para chamar de sua, né? Doutora Stephanie. E aí eu acho legal a gente, de cara, já deixar bem... A gente estabelecer boas diferenças, né? Porque muita gente, obviamente, você já definiu agora o que faz o endocrinologista, mas muita gente confunde nutricionista com endocrinologista. Qual é a diferença objetiva entre o endocrinologista e o nutricionista? Eles são inimigos? Eles brigam? Não, meu Deus, a gente é assim, ó. Juntinho, né? Como que fala? Carne e unha. Então, assim, realmente, muita gente confunde, né? E o endocrinologista e o nutricionista têm papéis complementares, legal, de fato. Legal você falar mas isso. muito diferentes entre si. Então, assim, o médico endocrinologista, ele vai, como eu falei, tratar as questões hormonais relacionadas ao nosso metabolismo, à nossa saúde. Só que muitas vezes, esses problemas que foram gerados são consequências de uma má alimentação, de maus hábitos. Então, por exemplo, quando a gente falar de prescrição de medicação e de tratamento de alguma causa hormonal específica em si, o endocrinologista é a pessoa, né? Não é o nutricionista nesse caso. Não, o nutricionista, ele vai entrar para nos ajudar a reorganizar a alimentação, os hábitos também desse paciente. E eu não gosto muito da palavra dieta, sabe? Porque eu acho que para muita gente dieta significa passar fome. Então eu gosto de chamar de reeducação alimentar. Legal. Então, digamos assim, eu tenho um paciente que ele quer perder peso, né? Que ele precisa perder peso. Ele vai vir, vai consultar comigo, a gente vai tentar entender a saúde geral dele, como tá, se tá tudo bem, hormonalmente falando e de todo o resto. E o nutricionista vai nos ajudar, então, a montar uma alimentação específica para esse paciente, que faça com que ele consiga alcançar os resultados dele de uma forma saudável. Então, são papéis complementares, mas bem diferentes entre si. Entendi. Você trabalha hoje em parceria com alguma nutricionista? Tem algumas para indicar, tenho né? Tenho várias que trabalho junto. É como se fosse o ortopedista e o fisioterapeuta, né? Um vive sem o outro, exatamente, né? Exatamente. E por que as pessoas hoje mais te procuram no teu consultório, assim? Quais são as demandas que mais aparecem para você? Tem
3 principais motivos, assim, pelos quais os pacientes me procuram. O primeiro é a menopausa e longevidade saudável. Então, que nem eu falei, essa parte mais preventiva, porque menopausa não é doença, né? Que fique claro, é um período que a mulher vai passar, né? Obesidade e emagrecimento. Claro. E também eu atendo muitos atletas que vêm buscando, assim, uma melhora da performance. E dentro disso, assim, por que os pacientes me procuram no consultório, assim... eu venho sentindo uma coisa muito legal agora nos últimos tempos, que eu tenho atendido, a maioria dos meus pacientes vem por indicação, sabe? E eu acho que isso para um médico é muito bom, porque eu já atendi alguém que veio na consulta, que se sentiu acolhido, né? Que gostou. Então, que gostou, porque a minha consulta é um pouco diferente, assim, minha consulta não é aquela visita de médico, sabe? Que a gente costuma brincar, a visita de médico vem e já vai embora. Eu demoro, eu fico com o paciente, eu converso. Para mim é importante entender tudo que está relacionado ali com a saúde daquele paciente. Então, eu gosto de entender a vida do paciente. Tenho muitos pacientes que viram meus amigos, porque a gente conversa, assim, sobre várias coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Mas dentro das especialidades mesmo, das doenças, das queixas de por que eles me procuram, seriam essas as 3 principais. Tem um pouquinho também de tireoide, é uma queixa comum, mas essas são as mais... Entendi. mais. Acaba que não tem jeito, né? Já que você desde o início já colocou como um raciocínio lógico, no caso, a tua área de especialidade, que é uma forma que você vai deduzindo, que você precisa de um máximo de informações do paciente até você conseguir tirar essa conclusão. Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.